Então, uma boa noite a todos e todas. É um prazer estar com vocês e compartilhar um pouco sobre esse assunto, né? Eu trabalhei muito com pessoas depressivas e pacientes terminais, sobretudo, né? Foi a área que eu mais, digamos, dediquei o meu tempo, pelo menos quase 10 anos trabalhando com pessoas depressivas e pacientes terminais e familiares desses pacientes. E eu quero então primeiro dar assim digamos uma pincelada um pouco sobre depressão num primeiro momento, e depois então a gente falar um pouco sobre o panorama atual, né, a questão das doenças psíquicas, né, em tempo de isolamento social, quarentena, em tempo de Covid-19. E como nós vamos trabalhar essa questão da depressão, da ansiedade, eu queria propor para vocês, para iniciarmos, né, fazermos um exercício que serve para controlar a ansiedade, um exercício de respiração. E esse exercício também vocês podem fazer em algum momento aí de ansiedade ou angústia. É um exercício que dá para usar no dia a dia para ir acalmando aí o nosso interior. Então eu quero propor para vocês fazermos um exercício que se chama respiração quadrada. Não sei se alguém já ouviu falar sobre esse exercício, respiração quadrada. Nesse tipo de exercício, nós vamos fazer o seguinte: a cada inspiração e expiração, nós vamos fazer uma pausa. Nós vamos inspirar, né, pelo nariz, vamos contar no pensamento até 4, lentamente, aí a gente vai soltar a respiração, vamos contar até 4 e vamos de novo inspirar. Vamos fazer isso algumas vezes. E depois, então, a gente vai fazer um outro exercício, né? Então, eu convido agora a todos vocês para fazermos esse exercício. Então, primeiro, inspiramos, contamos até 4, aí soltamos, esvaziamos os pulmões. Vamos lá? Inspire. Agora a gente vai fazer o seguinte: com o dedo indicador nós vamos tampar uma narina, vamos inspirar por uma narina, contar lentamente até 4, soltar a narina e tapar a outra. Nós vamos, ou seja, inspirar por uma, contar até 4 e soltar pela outra.
Tá? Então, fazemos inspiração por uma, 1, 2, 3, 4, e soltamos pela outra. Então, vamos lá? Bem, esses são alguns exercícios que é usado para controlar a ansiedade. Ele pode ser feito mais ou menos cada exercício por uns 4 minutos, né? Faz 4 minutos a primeira respiração, depois mais 4 minutos que tampa o nariz e abre o outro. Né? Concentrado, de repente, se quiser colocar uma música de relaxamento, colocar uma música suave, vai ajudar a relaxar e a controlar a ansiedade. Então, são 2 exercícios que ficam aí para vocês fazerem em algum momento de tensão e de estresse. Então, sobre depressão. A depressão, ela, embora afete muitas e muitas pessoas, né, se ouve muito falar sobre depressão, ela ainda é um tabu entre muitos, né? E a depressão, ela é considerada o mal do século segundo a Organização Mundial da Saúde. É um transtorno que atinge milhões de pessoas em todo o mundo. Só para a gente ter uma ideia dessa dimensão, no Brasil, a gente tem a maior taxa de pessoas depressivas da América Latina. Nós temos quase 6% da população afetada pelos sintomas da depressão. São mais de 12 milhões de pessoas. E essas são contabilizadas pelo Sistema Único de Saúde, ou seja, as que passam pelo sistema, né, do Estado. Então, sem contar as outras que passam por consultórios privados e não são contabilizadas aqui. Né? Essa é uma estatística que eu peguei do sistema nacional, não inclui o sistema privado. E nós estamos, então, na frente dos países como o Chile e o Uruguai, que são os outros 2 países que têm uma taxa muito alta também de transtornos depressivos. Então, o Brasil está em primeiro lugar, depois em Chile e Uruguai. Né? Nós estamos liderando aqui na América Latina a questão da depressão. Né? Mas, afinal, a gente pode se perguntar, então, né, o que é a depressão, como ela se manifesta, quais os sintomas, como prevenir, como buscar e onde buscar ajuda e quais os tratamentos para a doença. São algumas perguntas que eu quero responder aí para vocês, para nos situar. Então, a depressão é uma doença mental, uma doença de saúde mental que requer atendimento e tratamento médico. Né? E
a depressão ela é capaz de afetar negativamente a vida e a forma como as pessoas vivem. Ela afeta a maneira como a pessoa pensa, como a pessoa atua. E um dos sintomas, né, mais fortes da depressão é a tristeza profunda e a perda de interesse em fazer coisas que antes a pessoa desfrutava, gostava de fazer e de repente já não desfruta e não tem mais prazer, né? Do ponto de vista cerebral, ela ocorre quando o corpo para de produzir os neurotransmissores, como a serotonina e a noradrenalina, que são substâncias responsáveis por transmitir os sentimentos de alegria e bem-estar. Então, quando há um desequilíbrio bioquímico no nosso cérebro, desses neurotransmissores, podemos entrar em depressão ou algum transtorno depressivo. A depressão ela se manifesta de várias formas, né, que a gente já vai ver. Então, a depressão ela é um problema fisiológico, não é um problema espiritual, como por aí muitas pessoas têm essa ideia, né? Tem muitas pessoas que colocam a depressão como num nível espiritual, e eu atendi muitas pessoas que vinham com depressão e tinham ela como um problema espiritual, e era bastante complicado tratar. Primeiro tinha que conscientizar a pessoa de que a depressão ela é um problema fisiológico, né? A maioria das pessoas, né, com depressão, elas começam sentindo a tristeza, uma tristeza aí que não passa, uma tristeza profunda, né, e uma sensação de desamparo, por aí falta de esperança, baixa autoestima, e esses sentimentos então podem durar muitos dias, podem durar semanas e podem durar meses. E esses sentimentos vão terminar impedindo a pessoa de ter uma vida plena e de viver, né, bem. E quem pode ter os sintomas de depressão, né? Quem pode ter esses sintomas de depressão? O quadro depressivo, ele afeta todas as pessoas, pode afetar todas as pessoas, todas as idades. Não tem, digamos, um público específico. Colocar que depressão é coisa só de idoso, gente de meia idade, ou quem perdeu alguém, enfrenta o luto, ou alguma doença grave, enfim. O quadro depressivo ele pode afetar qualquer pessoa, em qualquer situação, qualquer idade, qualquer grupo, né? Qualquer grupo econômico, seja pobre, seja rico, seja classe média, né? Qualquer pessoa pode chegar ter um quadro depressivo algum dia, né? Por fatores culturais, né? Alguns homens sentem vergonha de admitir e procurar tratamento para a depressão. Então, nas nossas estatísticas, nós temos um quadro em que as mulheres são as que mais apresentam quadros depressivos. Mas, na verdade, é porque a nossa cultura machista, né, inibe, e muitos homens que
passam por depressão não buscam tratamento, não buscam ajuda, não assumem, o problema. E isso faz com que agrave mais ainda a depressão no homem e pode levar então até ao suicídio.